vou partilhar aqui com noite. vocês a minha tela para nós começarmos. Então... Bom, mas ainda antes de dar continuidade ao que nós estávamos que vamos ter que dar, eu gostaria de tirar algumas dúvidas, se é que há alguma coisa sobre o que nós demos ontem. E ontem falámos muito sobre a velocidade da obturação e gostaria de saber se há alguma dúvida que queiram tirar, alguma coisa que queiram colocar. Ora, muito bem, a ausência de dúvidas normalmente é muito mal, é sinal que ninguém estudou a matéria, ninguém foi para casa estudar, pronto, ninguém foi fazer experiências, é muito mal. Pronto. Bom, mas então vamos continuar. E as dúvidas vão surgir quando vocês forem para o terreno fotografar e depois vão chegar às vossas conclusões e depois vão de apresentar. Ora, muito bem. Vamos começar então por falar hoje na abertura de diafragma. Mas ainda só fazendo uma pequena revisão, portanto, nós ontem falámos largamente sobre a velocidade da obturação, chegámos à conclusão que a velocidade da obturação é responsável, tem como responsabilidade direta congelar ou não o movimento e, portanto, é uma das variáveis que nós mais temos que nos preocupar antes de começarmos a fotografar. Ou seja, antes de qualquer sessão fotográfica, eu vou ter que imaginar qual é a velocidade adequada para o tipo de fotografia que eu vou fazer. Se eu vou fazer fotografia de desporto, se vou fazer fotografia de rua, se vou fazer fotografia social, se vou fazer arrasto de cascatas, eu tenho que saber que tipo de velocidade adequada para tudo. E mesmo se estiver a fazer uma fotografia de rua em que existe algum... Pronto, em que normalmente nós utilizamos um sub-125, para a generalidade da fotografia, nós temos que perceber se as coisas estão com muita ação, com muito movimento, se calhar vou ter que subir um bocadinho a minha velocidade para um sub-200, um 250, para ter mais segurança, para as coisas ficarem um pouco mais congeladas. Portanto, temos de estar sempre a gerir qual é se a velocidade que nós estamos a utilizar, se é exatamente adequada para o tipo de fotografia que nós estamos a fazer. Mas pronto, a velocidade por si só não nos resolve o problema do triângulo de exposição. A velocidade por si só não nos resolve o problema se tem as fotografias, o controle do meu fotómetro. Ou seja, não é o suficiente. Eu vou ter que, efetivamente, preocupar-me com pelo menos mais uma variável de forma a consiga controlar o meu fotómetro. E então é aí que entra a nossa abertura de diafragma. E o que é isto da abertura de diafragma, Rui? Tens alguma ideia do que é a abertura de diafragma? Como é que funciona? Então, é a abertura do diafragma, portanto, que é representada com os Fs, não é? Portanto, Sim. Em que o F2.8 é a abertura maior e depois, a partir daí, o F11, F22, cada vez fecha mais o diafragma e serve, pelo que eu sei, serve para a quantidade de luz que entra e também tem a ver depois com as profundidades de campo, não é? Portanto, mas principalmente serve para a entrada da luz, a quantidade de luz, não é? Portanto, quanto mais apertado, mais fechado for o diafragma, menos luz entra. Não é? Muito bem. Então, Rui, o diafragma é uma peça, é uma membrana. Sim, que nos vai impedir a luz de entrar ou não para o nosso sensor. E até posso dizer que o diafragma, enquanto que o obturador é dentro da câmara, o que está antes do sensor, o diafragma está nas nossas objetivas. E eu vou-vos mostrar aqui. Se eu vos conseguir mostrar. Tem aqui. Ora bem. Eu não sei se vocês estão a conseguir ver. Estão a conseguir ver o interior da minha objetiva? Sim. E agora eu vou rodar. Estão a ver um buraquinho a ficar muito pequenino? Exato. Conseguem ver? E agora eu vou aumentar o meu buraquinho. Estão a ver ele aumentar até ficar a objetiva toda aberta? Exato. Conseguem ver? Manuela Pereira, estás conseguindo ver? Sim. Estás a ver? Olha, agora eu vou fechar e repara que ele fica muito pequeno, um buraquinho muito pequenino. Então isto é o que é? Isto é uma membrana que está aqui dentro da minha objetiva. É como se fosse um setor de uma janela. Ou seja... Eu sempre que tenho excesso de luz na minha sala, eu vou fechar o meu setor.
sempre que eu não tenho luz suficiente para ler, sempre que eu não tenho luz suficiente para andar dentro de casa, eu vou abrir o meu setor da minha janela para deixar entrar luz. Perdão. Peço desculpa. Ora bem, então, o que é que acontece? O nosso diafragma vai funcionar rigorosamente como um setor de uma janela. Se eu tenho luz a mais para fazer a fotografia à velocidade em que eu pretendo, eu vou fechar o meu diafragma. Vou formar o buraquinho o mais pequenino possível para não deixar luz entrar. Mas vamos pôr ao contrário. Eu quero fazer uma fotografia a 1/125 e o meu diafragma, o meu fotómetro está exatamente no sentido do negativo, ou seja, quer dizer que eu fizesse a fotografia, a minha fotografia ficaria demasiadamente escura, então eu vou abrir o meu diafragma, vou abrir o buraco da minha objetiva, de forma a deixar entrar o máximo de luz possível até levar o meu fotómetro a 0. Então, nós, com essas duas variáveis, estamos exatamente a controlar completamente a luz e a velocidade. À semelhança do que acontece com a velocidade, em que a ordem de grandeza é o f-stop ou o EV, na abertura de diafragma, enquanto que na velocidade a minha ordem de grandeza, o segundo, eu faço uma fotografia 1/60 de segundo, 1/125 avos de segundo. Na abertura de diafragma, a minha ordem de grandeza é o f-stop ou o EV. É como se designa a abertura do diafragma. A abertura do diafragma vai ser também uma forma de eu conhecer as minhas objetivas, de eu classificar as minhas objetivas. Olá, Dulce. Olá, boa tarde. Tudo bem? Ora bem, então, por exemplo, esta objetiva que está aqui, que é uma 50mm 1.8, o que é que isso quer dizer? O 50mm vocês ainda não sabem, porque ainda não demos, mas o 1.8 é a abertura máxima desta objetiva. Esta objetiva tem como abertura máxima 1.8 e é uma objetiva extremamente barata, custa à volta de 110, 120 euros. E é uma objetiva excelente porque é muito luminosa. O 1.8 é uma abertura muitíssimo grande. Mas também existe a mesma 50mm na Canon, que em vez de ser 1.8 é f1.4. Já é mais luminosa do que esta. O que quer dizer que ainda deixa entrar mais luz. Também é bem mais cara. Em vez de custar 120 como esta, custa 350, 400 euros. Okay? Mas a Canon e a Nikon, portanto as duas têm as mesmas objetivas, quase todos têm rigorosamente a mesma coisa. Para além da 50mm 1.8 e 1.4, ainda tem a 1.2, que ainda é mais luminosa do que todas e também muito mais cara, o que passa a custar à volta de 1.500, 1.700 euros. Ou seja, então as nossas objetivas vão ser conhecidas pela sua abertura máxima. E é uma forma de nós sabermos que tipo de objetivas nós estamos a trabalhar. Então, a abertura do diafragma vai-nos servir para deixar entrar luz ou não. E como na fotografia as coisas variam muito na razão inversa, o que baralha um bocadinho. Grandes aberturas, ou seja, e que são mesmo conhecidas por grandes aberturas. Sempre que eu estou a fotografar com 1.8, 2.0, 2.8, eu estou fotografando com grandes aberturas. E porquê? Porque tenho um grande buraco aberto na minha objetiva, está-me a deixar entrar muita luz. Grandes aberturas significa que deixa entrar muita luz, mas os números em valor absoluto são muito pequeninos. 1.8, 2.0, 2.8, números muito pequeninos significa que eu tenho grandes aberturas, significa que deixa entrar muita luz, são grandes aberturas. Começo a fechar o meu diafragma, 2.8, f4, 5.6, f8, f11, f16, f20, f22, sempre que eu for fechando o meu diafragma, eu vou fechando o buraquinho, não deixa entrar tanta luz
e tem números muito maiores. Mas são pequenas aberturas. Números muito grandes são pequenas aberturas. Números muito pequenos são grandes aberturas. Ora bem, à semelhança que eu também vos receitei, que eu disse-vos que havia velocidades adequadas para tudo, eu também vos posso dizer que há receitas de aberturas. As aberturas mais usadas em fotografia variam muito entre o 5.6 e o F11. Eu utilizo muito, como as minhas objetivas são muito luminosas, eu utilizo muito entre o F4 e o F8. Fotografo muito entre o F4 e o F8, mas vou muitas vezes ao F11. Porquê é que normalmente não fotografo depois do F11? Por várias razões. Uma delas, quando se fotografa com aberturas muito pequenas, ou seja, F16, F22, corre-se o risco de, nos cantos, somente nas grandes angulares, nos cantos, ficar com uma vintagem, com um tom enegrecido, um tom escuro, mais escuro do que no meio. Eu não gosto disso nas fotografias. E não gosto porque é uma aberração cromática, é uma aberração das objetivas. Portanto, não é um efeito estético. Não gosto. Depois também, todos nós sabemos, e então agora nas mirrorless ainda é um problema maior, o nosso sensor tem sujidade. E na mirrorless é maior porque não existe nada à frente do sensor quando eu substituo uma objetiva numa mirrorless, enquanto numa reflex ainda existe o obturador. Ora bem, como os sensores ficam sujos, com gordura, com pelos, com pequenas caganitas dos ácaros que andam dentro da câmara, que às vezes a gente vê-los a circular. Enfim, sempre que eu tenho um sensor e fotografo com uma abertura mais pequena do que F11, um F11, um F16, esta sujidade do sensor aparece nas fotografias, principalmente nos céus. Se eu tiver a fazer uma fotografia de paisagem, aparece no céu. Se eu fizer uma fotografia, por exemplo, se eu fizer uma fotografia a uma folha branca com F16 e com o meu fotão traseiro, se eu fotografar uma folha branca com F16 com o meu fotão traseiro, toda a sujidade, tudo o que aparecer na folha, tudo o que aparecer na fotografia é sujidade do meu sensor. É certo também que sim, eu consigo no computador apagar a sujidade do sensor com alguma facilidade. Nos céus é muito fácil de limpar, mas dá trabalho. Dá trabalho e eu sempre que posso evitar esse tipo de trabalho de pós-produção, evito. Tento levar o ficheiro para casa o melhor possível. Mas, quando é que eu vou utilizar aberturas muito pequenas, tipo F16, F22? Em várias situações. Por exemplo, quando estou a fotografar em contraluz, quando estou a fotografar com a luz de frente para mim, quando estou a fotografar um pôr-do-sol, quando estou a fotografar mais para o final da tarde e faltando 2 horas para o sol se pôr, mas o sol ainda está muito forte, muito de frente para mim e que dá para se fazer contraluzes bonitos, zonas negras e o resto bem exposto. Sempre que eu estou a fotografar em contraluz, como tenho muita luz de frente, eu vou precisar de fechar muito o meu diafragma para anular o excesso de luz. Outra das situações em que eu vou sempre, por defeito, fotografar com F22, é sempre que eu quero ir fotografar uma cascata. O leitoso de uma cascata, sempre que eu quero fotografar captar o arrasto do movimento de uma cascata, aí sim, porque tenho que fotografar com velocidades muito baixas, na casa de 1 segundo, a primeira coisa que eu faço normalmente é fechar completamente o meu diafragma, de forma a escurecer a fotografia, e depois vou clareando, baixando a velocidade até à casa de 1 segundo, até ser possível, até levar o meu fotómetro a 0. Onde é que eu vou fotografar com aberturas muito grandes, tipo 2.8, 2.0, 1.8? Raramente fotografo com aberturas tão grandes, mas fotografo sempre que é necessário, quando não tenho luz suficiente, ou então quando quero fazer fotografias com profundidade de campo muito curta. Mas isso é uma coisa que vamos falar amanhã e não
e não nos vamos debruçar muito sobre isso. Mas também, da mesma forma que a abertura de diafragma tem, da mesma forma que uma velocidade tem duas funções, tem a sua função fundamental e a sua função secundária como consequência, ou seja, na velocidade, a velocidade serve para congelar ou não o movimento, mas também, consequentemente, pode servir para clarear ou escurecer as fotografias. A função fundamental da abertura do diafragma é efetivamente clarear ou escurecer as fotografias. Ela serve essencialmente para clarear ou escurecer. É para isso que ela foi criada. Mas nós sabemos que a abertura do diafragma tem uma consequência, tem uma função secundária, uma função como consequência, que é influenciar brutalmente a profundidade de campo. E muitas das vezes a função secundária da abertura passa a ser mais importante do que clarear ou escurecer, e o clarear e o escurecer nós vamos ter que reportar para a velocidade e não na abertura. Mas nós quando dermos a profundidade de campo iremos perceber melhor esta razão tão importante na abertura do diafragma, que é a sua função secundária, que para mim muitas das vezes é mais importante do que clarear ou escurecer. Mas, independentemente disso, as aberturas de diafragma que eu mais uso é muito entre o 5.6, F8, F11. São as aberturas mais usadas, principalmente em paisagem, são muito usadas entre o 5.6, F8, F11. E depois vamos perceber as grandes diferenças que existem entre uma e outra. Ora bem, a abertura do diafragma é uma das formas de controlar a luz que chega ao nosso sensor, num certo intervalo de tempo, para uma determinada velocidade. É através da abertura do diafragma que existe dentro da objetiva. É um diafragma, como eu já mostrei, acho que a Rosária é que não estava presente, mas eu mostrei, o diafragma está efetivamente aqui dentro da objetiva, não sei, acho que já estavam todos na sala, mas acho que já provei depois, já estavam todos. Portanto, então já viram o diafragma que fica dentro da objetiva. Ora bem, o valor do diafragma dá-se através de números conhecidos como o f-stop ou EV. Eu estou a fotografar com f4, com f5.6, eu estou a fotografar com f-stop f8, com f-stop f11. Estas são as aberturas mais conhecidas: 1.4, 2.0, 2.8, F4, 5.6, F8, F11, F16, 22, 32, 44, 64. São as mais conhecidas. As nossas objetivas normalmente andam entre os 2.8 e o F22. São normalmente as nossas objetivas, estão quase todas intercaladas aqui. Sempre que eu rodar do 2 para o 2.8, eu posso-vos dizer que estou a fazer, e podem experimentar nas vossas câmaras, vocês não têm o 2, mas vamos supor que todos têm F4, tenho a certeza. Se vocês colocarem todas as vossas câmaras com a abertura de F4, toda a gente sabe mexer na abertura de diafragma, sabe onde é que se muda? Tenho só 4.5. Estás com que objetiva? Estás com a 1855, não é? É. Passa para, em vez de estás no 255, roda a objetiva para os 18 milímetros. Ao rodares a objetiva, em cima tens os números 18, 30 e tal, 55, não tens? Tenho. Roda o zoom para o 18 milímetros ficar exatamente alinhado com o prisma da câmara. Dulce, sabes mexer na abertura do diafragma da tua câmara? Sabes como se muda a abertura do diafragma? Estás sem som? Tens que ligar o som. Sim. A minha vai do 3.5 ao 22. Ok, muito bem. Manela, tem câmara de fotográfica aí consigo? Tenho. Sabe mexer na abertura? Sabe como é que se muda a abertura do diafragma da sua câmara? Qual é a câmara? Penso que sim. Qual é a câmara que tem aí? Mas eu agora não tenho assim. Qual é a câmara que tem? Eu tenho uma Olympus. A minha é Olympus. Sim. É 420. Deve ter duas rodinhas, provavelmente. Uma para a velocidade e outra para a abertura. Não é assim? Sim. Ok. Então, vamos pôr todos na abertura da F4. Estão todos na abertura F4? Uhum. Sim. Se vocês na abertura do F4 agora rodarem
1, 2, 3 para a direita, ficam todos com 5.6. Para a direita? Sim. Sim. Se rodarem para a direita a abertura do F4, forem na rodinha onde se mexe na abertura, se fizerem 1, 2, 3 para a direita, vocês passam para o 5.6. Conseguiram todos pôr o 5.6? Exato. Tudo, Sim. se não deve ter conseguido, Sim. não é? Tem. Já consegui pôr? Já pôs o 5.6? Mexi lá. Ok. Sim. Então, entre o F4 e o 5.6, quando eu rodo 1, 2, 3 cliques para a direita no 5.6, isto quer dizer que eu estou impedindo de entrar metade da luz. Ou seja, Metade da luz? eu estou fechando o meu diafragma para metade e impede metade da luz de entrar. E reduz a luz a metade. De 4 para 5, 6, 4, 5, reduzimos 6, a 6. 1, 2, 3 para a direita, fica logo em metade da luz. Cláudia, não estás a conseguir? Estou. Estás? Ok. Estava só a tentar perceber porque é que me mandou pôr objetivo a 18. Mas eu já te explico. Muito bem. Não sei se perceberam a pergunta da Cláudia. A Cláudia, há pouco, o máximo da abertura que estava dando na sua câmara era 4.5, 4.6. E eu queria que ela colocasse no F4. E eu disse a ela para rodar o zoom para os 18 milímetros. Ou seja, e ela aos 18 milímetros já conseguia abrir até o F4. Isto porquê? Eu disse a vocês que as objetivas eram conhecidas pela sua abertura máxima, correto? Por exemplo, no caso da minha 50 milímetros, a minha abertura máxima é 1.8. Mas a Cláudia não tem uma objetiva fixa. A Cláudia tem um zoom, uma objetiva zoom, que vai desde os 18 milímetros até os 55 milímetros. A Cláudia, quando está a fotografar no zoom a 18 milímetros, a sua objetiva dá como abertura máxima 3.6. 3.5, salvo erro. Quando a Cláudia roda o zoom e começa a puxar as coisas até aos 55 milímetros, quando ela se posiciona nos 55 milímetros, a abertura máxima da objetiva dela já não é 3.5, mas 5.6. Ou seja, muito mais escura. Toda a objetiva zoom que não mantiver a mesma abertura máxima em todas as suas distâncias focais é uma objetiva fracalhota. É uma objetiva muito de entrada de gama. Uma boa objetiva zoom deve manter a mesma abertura máxima em todas as suas distâncias focais. Mas amanhã, acho que amanhã vamos dar a distância focal, nós voltamos a falar nisso. Mas já percebeste porque é que agora que tu mexendo no zoom já conseguiste clarear mais a tua... Por exemplo, esta aqui que eu tenho aqui, a de... Esta é uma 50 milímetros, salvo erro, 1.8. Pronto, sim, É? já seria... Esta é sempre 1.8, sempre 1.8 máximo, percebes? Ela também dá 1.8, dá 2.0, 2.8, F4, 5.6, mas vai sempre de máximo até 1.8, porque é uma objetiva, só tem uma distância focal, só tem um ângulo de visão, certo? É muito boa a 50 milímetros. Ora bem, se vocês estiverem no 5.6 e se derem outra vez mais 3 cliques para a direita, 1, 2, 3, vocês passam outra vez, passam para o F8. E o F8 é novamente metade da luz a entrar no meu sensor. Se vocês forem mais uma vez 1, 2, 3 para a direita e passam para o F11, então vamos tentar memorizar uma coisa. Sempre que eu rodo para a direita, eu estou a escurecer as minhas fotografias na abertura do diafragma. Sempre que eu rodar para a direita na velocidade, eu estou a aumentar a minha velocidade. Também estou a escurecer, porque sempre que eu aumento a minha velocidade, eu escureço. Então, para escurecer, é sempre rodar para a direita. Eu sempre que rodar para a direita, tanto na abertura como na velocidade, eu estou a escurecer as fotografias. Sempre que eu rodar para a esquerda, tanto na abertura do diafragma
como na velocidade de obturação, eu estou a clarear as minhas fotografias. E é bom que tenham sempre esta intenção, esta mnemónia. Sempre que eu dou 3 cliques para um lado ou para o outro, eu estou reduzindo a metade, eu estou aumentando para o dobro. O número 3 é sempre metade ou o dobro de qualquer coisa. Certo? Eu tenho isto desde sempre bem interiorizado e ajuda-me imenso, porque às vezes eu não preciso saber qual é o produto final, mas sei que sempre que dou 3 cliques, estou em metade ou o dobro de qualquer coisa, e isto é importantíssimo, termos essa referência, termos essa noção. Perceberam? Ok? Então podemos continuar. Ora bem, quanto menor for o número do F, maior é a quantidade de luz que o diafragma deixa passar para o sensor. Estes valores designam-se de grandes aberturas. Grandes aberturas são números muito pequeninos em que deixa passar muita luz porque é um buraco muito grande. O inverso, quanto maior for o número F, menor é a quantidade de luz que passará pelo diafragma até ao sensor. Estes valores designam-se de pequenas aberturas. Pequenas aberturas são números muito grandes, grandes aberturas são números muito pequeninos. Em relação entre o f-stop, à semelhança do tempo de exposição e do dobro de metade da quantidade, é o dobro ou metade da quantidade de luz. Por exemplo, uma abertura de f8 entre a metade da luz do que usando um 5.6, mas entre o dobro do que se usasse um f11. Portanto, é a mesma coisa que a gente já fez com a velocidade, é o mesmo tipo de relação e que vocês na prática vão perceber que isso é bem mais fácil do que parece. Ora bem, temos então aqui um diagrama ou exemplos de vários tipos de aberturas de diafragmas. Um F2, eu tenho a minha abertura completa, ou seja, eu quase que não tenho diafragma, é exatamente do tamanho da minha objetiva toda. Toda a objetiva está a deixar passar a luz toda. Quando eu fecho para um 2.8, eu já começo a ver parte do diafragma e esta área já é metade desta área, ou seja, deixa metade da luz. Quando passo de um 2.8 para um F4, reparem que aumentou imenso o meu diafragma e essa área volta a ser metade desta. E assim sucessivamente. Números muito grandes, aberturas muito pequeninas, números muito pequenos, grandes aberturas. Isto é uma grande abertura, isto é uma pequena abertura. Esta grande abertura deixa-me passar muita luz, deixa-me passar a luz total através dessa minha objetiva. Este F22, uma abertura muito pequena, deixa-me passar muito pouca luz. Sempre que eu passo de um 2 para um 2.8, eu estou deixando passar só metade da luz. Do 2.8 para um F4, novamente só metade. De 4 para 5.6, novamente para metade. Não nos podemos esquecer é que temos intermédios entre cada este dobro. Eu tenho 2 terços de f-stop que são muito importantes para pequenas afinações, desde fotografia para fotografia, vão ser vitais em termos de compensação as aberturas intermédias. Mas digo sinceramente, eu não sei de cor as aberturas todas intermédias, nem tinha que saber tão bem as inteiras. Mas pontas inteiras vêm do tempo do analógico e nós sempre nos habituamos com elas, só tínhamos essas aberturas. Nós, no tempo do analógico, não tínhamos os terços nem de velocidade, nem de abertura. Quando fazíamos uma alteração, era sempre para o dobro ou para metade de qualquer coisa. Só que o filme era muito resistente. O filme aguentava com grandes mudanças de luz. No digital, o digital é muito mais sensível, porque depois é para ver na net e, portanto, nós não podemos passar logo para o dobro. Temos a sorte de ter sempre 2 terços intermédios para fazermos afinações, tanto na velocidade como na abertura do diafragma. Pronto, mais um diagrama que nos ajuda bastante a perceber. Grandes aberturas deixam entrar muita luz, maior abertura, mais luz. Mas reparem que isto até é uma questão intuitiva. Se nós pensarmos no buraco da abertura, se é um buraco muito grande, deixa passar muita luz, é uma grande abertura. Se é um buraco muito pequeno, deixa entrar muito menos luz, é uma abertura muito mais pequena, muito menor, é uma pequena abertura.
Aqui é o esquema daquilo que eu tenho estado a falar com vocês, 2.8 para F4 eu passo a metade da luz, de 4 para 5.6 reduz outra vez a metade, e a metade, a metade, a metade, e depois quando passo do F22 para o F26 dou o dobro da luz, quando do F26, do 16 para o F11 dou novamente o dobro da luz, e assim sucessivamente. Quanto mais eu vou abrindo o meu diafragma, 3 cliques para a esquerda, eu dou sempre o dobro da luz, 3 cliques para a direita, eu dou sempre metade da luz a passar até ao meu sensor. Portanto, eu acho que esses esquemas ajudam bastante a perceber como é que funciona a entrada de luz dentro das nossas câmaras. Mais um esquema que nos dá aqui para nós uma comparação entre a abertura, a sua ordem de grandeza, o CF stop e a sua exposição, e depois aqui já me começa a mostrar o seu efeito secundário em termos de profundidade de campo, que nós ainda não sabemos o que é, mas quando dermos, depois esta última coluna faz todo o sentido. Grandes aberturas, números muito pequeninos, muita luminosidade a passar para dentro da nossa câmara. Vou reduzindo o buraco, vou aumentando o número do F e vou reduzindo muita luz e ficando com a minha fotografia muito mais escura. Temos aqui uma boa comparação entre, para vocês perceberem a relação que depois que vai ser vital entre a velocidade de obturação e o meu diafragma. Reparem que eu estou a fazer uma fotografia com 1/1000 e carregando no meu botão disparador, para o meu fotómetro ficar no 0, eu tive que abrir o meu diafragma até o 2.8. Portanto, com 1/1000 e com 2.8, eu tenho exatamente o meu fotómetro a 0. Se eu for à velocidade e fizer 1, 2, 3 para a esquerda, ou seja, se eu baixar a minha velocidade para metade, eu vou ao meu e se tendo como partida de que esta fotografia estava perfeita em termos de exposição, se eu vier aqui à minha velocidade e fizer 1, 2, 3 para a esquerda, baixei a minha velocidade para metade, eu vou ao diafragma e vou fazer 1, 2, 3 para a direita e faço no F4. Eu posso dizer a vocês que esta fotografia e esta, em termos de luz, em termos de exposição, são rigorosamente iguais. A única diferença é que, se isto for uma fotografia de ação, se for uma fotografia de desporto, nesta segunda fotografia as coisas ficam muito menos congeladas. Ganhei mais profundidade de campo, mas ficaram menos congeladas. Mas eu achei que não precisava de uma velocidade tão alta e então baixei de 1/500 para 250 e vou novamente à velocidade 1, 2, 3 para a esquerda. Ao fazer isso, tem que ir automaticamente à abertura 1, 2, 3 para a direita e passo de 1.500 para 250 e de F4 para 5.6. E esta fotografia volta a ser igual a esta, a anterior, em termos de exposição, em termos de luz. Cada vez ficam as coisas menos congeladas. E, por fim, ainda posso andar por aqui fora até chegar a fechar o meu diafragma até um F16 com 1/30, aqui já precisam de um tripé, com 1/30 e reparem que eu fico, e essa fotografia é sempre igual. Se vocês repararem, começa-se a perceber mais, principalmente a partir do F8, sempre que eu passo do F8 para um F11, eu fecho metade do diafragma e reparem que em termos de exposição, eu fico com esta fotografia está com metade do tempo de exposição desta. Esta aqui tinha 1/4, aqui tem só metade. E aqui reparem que é mesmo só um risquinho, ou seja, eu vou sempre compensando no sentido contrário, fechando o diafragma e a abertura, entram em compensações e consigo fazer desde uma fotografia com 1/1000 até 1/30, todas elas com a mesma luz, com as mesmas tonalidades, mas sempre que eu vou baixando a minha velocidade, a fotografia vai perdendo definição, vai perdendo recorte, vai perdendo congelamento, ou seja, se for uma coisa em movimento, vai ganhando um ar fantasmagórico. Aqui pode-se ver perfeitamente neste outro gráfico a mesma coisa, mas com um bonequinho a ajudar. Reparem,
Um 1 sobre 1000 com F4 está congeladíssimo. Um 500 com F2, a fotografia está igual, mas o boneco já não está tão congelado. E assim, quando eu estou aqui no 1 sobre 60 com 5.6, o boneco já está todo esborratado e até chegar a um quarto de segundo, que já não sei se é um boneco, se é uma boneca, até se é uma mancha, é um fantasma, e estou com um quarto de segundo com F22. Ou seja, em termos de brancos e de pretos é tudo igual, a imagem é que vai perdendo de definição porque eu vou baixando a minha velocidade e, como tal, para compensar baixando a velocidade, tenho que fechar o meu diafragma. Portanto, eu acho que estes gráficos ajudam bastante a perceber a relação entre a velocidade e a abertura e o congelamento ou não da fotografia. Ora bem, mas eu disse a vocês que com a velocidade e com a abertura do diafragma nós temos o controle absoluto do diafragma, ou seja, controlamos a luz. Mas eu posso dizer a vocês que ainda não é o suficiente essas duas variáveis, porque se nós quisermos, e podemos fazer logo a experiência por agora, vamos imaginar que nós queremos fotografar vida social dentro dos nossos escritórios, onde vocês estão a ter a aula, e se vocês quiserem fazer fotografia social, vão ter que utilizar pelo menos uma velocidade de 1 sobre 60 para as coisas ficarem minimamente congeladas, e vocês vão reparar que mesmo se abrirem completamente o vosso diafragma, vocês vão perceber que não vão ter luz suficiente para fazer a fotografia. E podem fazer a experiência, podem colocar na vossa câmara 1 sobre 60, podem abrir logo o vosso diafragma todo e apontar para um dos cantos da sala, carregar no botão disparador e ver se o fotómetro vem a acender ou não. Muito provavelmente, ao fazerem essa experiência, vão perceber que o fotómetro vai estar no sentido do negativo, ou seja, no sentido do menos. Ou seja, se fizessem a fotografia, ela ficaria muito escura. Tem que ir para apontar. Diz, Cláudia? É verdade. Não disse nada. A Rosária é que está a falar, desculpe. Ele mudou-me automaticamente. Não estou a perceber aqui. Está no manual, está no modo manual. Ah, E o ISO também está no ISO 100, por defeito. não está. Deve estar no modo automático o ISO. Experimente. Veja lá se não está no automático. Deve estar. Vamos por o Não, ISO. não estava em 1200, 128. Ponha no ISO 100. Tem, ok. Então, eu agora vou mudar aqui a abertura. 3,5, sim, já percebi. Abrir completamente o diafragma. E agora vamos medir a luz para ver o que é que o fotómetro diz. Neste momento não diz nada, deve estar escondidinho, não é? A objetiva está destapada. Tá. Carrega no botão disparador. E o Sim. fotómetro não está deslocado para um dos lados. Visível não, deve estar, mas não está visível. Tem que estar. Sempre que carregar no botão disparador, o fotómetro ou aparece uma setinha para a direita ou para a esquerda. Assim é uma cana no Rosário, não é? É. Não tem uma setinha. Eu, por Tem exemplo, uma setinha assim, para a esquerda. está para a esquerda. A setinha está para a esquerda, não é? Se a setinha está para a esquerda, quer dizer que a minha fotografia está escura. Está no sentido do negativo, percebe? E a mesma coisa acontece lá dentro. Se você olhar lá para lá dentro, também tem uma setinha a apontar no -3, não está? Sim. A setinha está por baixo do -3. Se a setinha está por baixo do -3, quer dizer que a fotografia vai ficar muito escura. Aliás, a Rosário pode fazer a fotografia, dispara a fotografia, faça a fotografia, dispara o... Está a deixar de disparar. Não está porque não está focada. Tem que arranjar um sítio para focar. Tem que arranjar uma zona de... Já está. Ok? Já fez a fotografia? Já. E ela ficou preta, não é? Disparo, sim. Ficou preta, não ficou? Sim. Está preta? Sim. Okay. Dulce, já fez a experiência também? Eu tive que ir pôr a máquina a carregar. Vou ter que pôr uma notazinha quando mandar um convite. Não esquecer de carregar as baterias. Cláudia, já fizeste a experiência?
Estou, mas não tenho, estou sem cartão. Opa, mais uma nota. Não esquecer de trazer o cartão para a sala, pá. Manela, consegui fazer a fotografia? Não consigo, está sendo. Diga, não percebi tudo. Não consigo fazer. Porque é que a Manela não consegue Não fazer? sei. Não sei. Vamos ver. Como é que não nos paga? Duas coisas primeiro. Ela pode não estar a conseguir fazer a fotografia por não estar a conseguir focar. Sim, acho que é isso. É isso. Vamos então, vou arranjar uma solução primeiro. Você está com o objetivo muito grande, ou seja, está com um zoom muito próximo. Vamos rodar o zoom, encolher a objetiva para ter uma grande angular, para apanhar mais a sala, está ok? Vamos rodar. E isso, assim apanha muito mais sala, não apanha? Sim, já tirei. Sim, já consegui, não foi? Ficou Pronto. horrível. Diga. Ficou? Ficou horrível. Ficou preta, não é? Ficou preta, não é? Não ficou preta, não. Ficou com muita luz, mas pronto, está uma fotografia muito amarela. Bom, o amarelo é por outras coisas, mas posso ver a fotografia? Aponte para mim, vir para a câmara, só para nós vermos. Mais para cima tem que estar ao nível da sua cara, senão nós não conseguimos ver. A câmara tem que estar exatamente. Ok, até está com uma boa luz, porque deve estar aí uma coisa automática que vamos ter que retirar já a seguir. Ou seja, mas tanto a Cláudia como a Dulce e a Rosário fizeram a fotografia e a sua fotografia ficou quase preta. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que com a quantidade de luz que tem na sala, não conseguem fazer a fotografia à velocidade que pretendem, certo? No caso da Rosário, da Cláudia e da Dulce, que a fotografia ficou para o escuro, vocês agora o que é que podiam fazer? Podiam baixar a velocidade para chegar talvez na casa de um quarto de segundo, um oitavo de segundo, e vocês já conseguiam levar o botão traseiro. Mas se fossem fazer uma fotografia dessas, por exemplo, a minha dar a aula, isto ia ficar tudo esborratado, porque eu nunca paro de sugar, estou sempre a mexer, as mãos estão sempre a gesticular, isso ia ficar um borrão. Não servia, ou seja, sempre que nós queremos fazer fotografia de vida social, nós não podemos baixar a nossa velocidade abaixo de 1/60, sob pena das pessoas ficarem tremidas. Então, esta é a nossa velocidade mínima. E, abrindo completamente o diafragma, não sendo o suficiente para mexer no fotómetro, ele ainda continuar para o escuro, então temos que arranjar uma solução alternativa. Temos que arranjar uma terceira variável. E, Rui, qual é a terceira variável que nós podemos arranjar? É o ISO. É o ISO. É a sensibilidade do suporte, não é? Ora bem, Exato. isso o que é que quer dizer, então? Isto da sensibilidade do suporte. Conta-me lá, Rui. É a sensibilidade como é que se chama? O sensor é a sensibilidade que o sensor tem a captar a luz. Ok, Portanto, muito bem. Então, nós podemos mudar a sensibilidade do sensor, é isso? Exato. Muito bem. Comparando com os filmes, nós antigamente, quando comprávamos filmes, íamos comprar um filme para fazer fotografia, nós íamos à loja, olha que era um filme com 100 asa, ok? Exatamente. Ou então 400 asa, não era? Exato, ou então 400 asa. Ou 1600 asa, ok? Exato. Ora bem, quando é que eu comprava um filme 1600 asa? Habitualmente para fotografar à noite, não é? Ou seja, para fotografar em situações de muito pouca luz. Exato. Correto? Comprava um filme muito mais sensível, não é? Exato. Eu conseguia fazer fotografias com muito menos luz, correto? Exato. Então, no nosso sensor, a coisa é muito semelhante. Enquanto que no filme era o ASA, no sensor é o ISO. Ok? Exato. A sensibilidade do nosso suporte passa a ser a nossa ordem de grandeza ISO. Ora bem, isso o que é que quer dizer? Para já, nós vamos nos habituar, tal como no filme, 99% das fotografias que nós fazíamos era com o filme com 100 asa. Nós, em fotografia, por defeito, vamos fotografar sempre com ISO 100. E fotografar com ISO 100 é fotografar sempre com a sensibilidade do suporte
o mais baixa possível, mas a mais real, aquela que vai captar a luz real mesmo. E porquê é que é o que tem melhor qualidade? Porque eu estou a fotografar luz real, a luz que existe fisicamente, certo? Rui, quando eu passo de ISO 100 para ISO 200, o que é que eu estou a dizer à minha câmara fotográfica? Estou-lhe a dobrar a capacidade da sensibilidade do ISO. Sim, senhor. Estou a dobrar a capacidade da sensibilidade do meu sensor. O que eu estou a fazer quando eu passo de ISO 100 para ISO 200, e vamos imaginar, nós todos, vocês estão todos no vosso escritório, e vão todos imaginar que no vosso escritório só há uma lâmpada acesa, tá ok? Toda a gente só tem uma lâmpada. Vamos supor, mesmo que tenham 10 lâmpadas acesas no vosso escritório, neste momento toda a gente só tem uma lâmpada, tá ok? E quando eu estou a fotografar, quando eu digo à minha câmara fotográfica, vamos passar do ISO 100 para o ISO 200, eu estou dizendo à minha câmara fotográfica, nós na minha sala temos uma lâmpada acesa, mas esta lâmpada não é o suficiente para fotografar. Eu vou-te passar para o ISO 200 e isto quer dizer que tu estás a ver uma lâmpada, mas que vais imaginar como se tivessem duas lâmpadas acesas. Vais imaginar o dobro, inventar o dobro da luz. É mero software. É luz artificial, inventada pela câmara fotográfica. Quando eu passo do meu ISO 100 para o meu ISO 400, eu estou dizendo à minha câmara fotográfica, tu estás a ver uma lâmpada, mas eu quero que tu imagines o 4 lâmpadas, quero que tu imagines que tu tenhas 4 vezes a luz que esta lâmpada está a dar. E estamos a inventar luz. Quando eu passo do meu ISO 100 para o meu ISO 800, eu estou a dizer à minha câmara, tu não estás a ver uma lâmpada, mas estás a ver 8 lâmpadas. Isto quer dizer que nós duplicamos várias vezes a sensibilidade do nosso suporte, mas sem haver mais luz física. É tudo luz artificial. Por isso é que sempre que nós subimos o nosso ISO, nós começamos a ganhar ruído, nós começamos a ganhar falta de definição nas nossas fotografias. Por isso é que nós devemos fotografar sempre e sempre só com ISO 100. Mas nunca vamos deixar de fotografar porque temos que subir o ISO. É preferível fotografar com menos qualidade, mas fotografar sempre. Nunca vamos deixar de fotografar. Mas vamos ter que ter sempre o cuidado de fotografar sempre que possível com ISO 100. E só o vamos subir, só vamos aumentar, só vamos criar luz artificial sempre que for necessário e só quando for necessário. E uma das razões é sempre que estamos dentro de casa. Sempre que nós estamos dentro de casa à noite, nós não temos a luz suficiente para fazer a fotografia com ISO 100. Ora bem, sabem todos mudar nas vossas câmaras fotográficas a sensibilidade do suporte, mudar o ISO? Manela, sabe mudar o ISO na sua câmara? Sim. Há aí uma tecla que diz mesmo ISO. Sim, sei. E agora vamos... Sim, sei. A Manela vai lá agora e ponha no ISO 100. Sim, já mudei. Já mudou. Sim. E agora, se fizer a fotografia para a mesma zona da sala, vai perceber que fica escuro, não vai? Experimenta fazer a mesma fotografia agora. Com 200? Não, vamos pôr ISO 100, o 1/60 e a abertura F4, como toda a gente fez há pouco a fotografia, e a fotografia ficou escura para toda a gente. Se agora fizer a mesma fotografia com ISO 100, com a velocidade de 1/60 e com F4, vai ver que a fotografia que fez há pouco, que estava muito bonita, muito clara, agora vai ficar escura. Experimente.
Ficou escuro ou não? Está mais escura, sim. Deixe-me ver. Ficou mais escura, mas não tanto assim. Sim, mas está bem mais escura. Está bem mais escura. A sua sala que está Sim. muito iluminada, mas está muito mais escura. Então, Sim. se... A minha sala está muito iluminada. É isso. Eu tenho muita luz na sala. Tenho muita luz. Isso é bom. Eu também gosto de luz. Não gosto de estar às escuras. Gosto de muita luz também. A sala e o hall de entrada está tudo iluminado, é tudo junto. Isso é bom, pá. Mas então, mas repare que neste caso não ficou tão escuro como nas outras, mas isso não quer dizer que ela esteja bem, não está ainda perfeita, ela ainda precisava de ficar mais clara. Então, sempre que eu não tenho luz suficiente para fazer a fotografia à velocidade que eu pretendo, aí sim eu vou começar a subir o meu ISO de 100 para 200, de 200 para 400, de 400 para 800. Eu posso dizer que normalmente dentro de casa, num ambiente não muito iluminado, nós fotografamos normalmente com ISO 1600, 3200, à volta disso. Mas muito à volta, entre 800 e os 3200. Agora, temos que ter cuidado, porque sempre que subirmos o ISO, vamos ganhar ruído, principalmente nas zonas que ficarem negras na minha composição. Por isso é muito importante, sempre que se subir o ISO, por vezes é preferível subir um bocadinho mais, mas a ter a fotografia muitíssimo bem exposta. Deixaste de ouvir, Virgílio, foi? Virgílio? Sim. Deixaste de ouvir, foi? Não, foi um problema aqui dos auriculares. Muito bem, não pensei que tivesse deixado mesmo de ouvir. Então, o ISO é a medida standard de medição da sensibilidade do sensor das nossas câmaras fotográficas. Quanto mais elevado for o ISO, maior é a sensibilidade do nosso sensor. O sensor de 200 ISO é o dobro da sensibilidade de 100 e metade da sensibilidade de um ISO 400. Ora bem, normalmente as nossas câmaras, principalmente as câmaras mais avançadas, começam no ISO 50, mas o 100 é que é real. O 100 é que é a luz real, a luz captada, a realidade da luz. Depois vai para 200, 400, 800, até os 12.400. Muitas das nossas câmaras também têm ISOs intermédios. Têm também os 2/3 f-stops, tal como existe na velocidade e tal como existe na abertura. Quando é que eu vou usar o ISO 50? Sabendo eu que o ISO 50 também é software. Eu vou usar o ISO 50, por exemplo, sempre que eu quero fotografar uma cascata, sempre que eu quero registrar o movimento do arraste, sempre que eu quiser fazer o letoso numa cascata e tenho luz a mais. E mesmo com f22, fechando completamente o meu diafragma, ainda não consigo descer para a velocidade que eu pretendo. Então vamos por hipótese que se eu tiver com f22, com ISO 100 e o meu fotómetro ficar a 0, por exemplo, em 1/4 de segundo, se eu passar do ISO 100 para o ISO 50, eu em vez de utilizar 1/4 de segundo, já só posso utilizar meio segundo e a fotografia fica igual. E aí ganhei mais tempo de exposição, a água vai ficar mais leitosa. Portanto, muitas das vezes eu jogo com ISO exatamente também nessas alturas. Ora bem, uma coisa certa, há um grande debate histórico que hoje está muito desvanecido entre o filme e o sensor. Ora bem, os nossos sensores hoje são efetivamente muitíssimo bons. Acho que já me posso atrever a dizer que os nossos sensores hoje já são melhores do que o filme, talvez com exceção do grande formato, porque ainda não há câmaras de grande formato de filme, de digital. Mas pronto, isto era o nosso suporte para registrar as fotografias no analógico, e isto é assim os cartões de memória, os nossos suportes para registrar as nossas fotografias no digital. Ora bem, então o nosso triângulo de exposição, o nosso controle da luz passa totalmente pela
Em síntese, pela velocidade da obturação, que é a medida de duração de espaço-tempo em que o obturador fica aberto expondo o nosso sensor à luz, pela abertura do diafragma, que permite controlar a quantidade de luz que entra na minha câmara fotográfica, e, por último, mas não menos importante, a sensibilidade do suporte, que irá criar luz artificial quando a existente não for o suficiente para fotografar à velocidade que eu pretendo. E eu digo sempre à velocidade que eu pretendo, porque há sempre luz para fotografar se eu não tiver a obrigação de ter uma determinada velocidade. Ora bem, isto é novamente aqui uns esquemas para demonstrar a diferença também aqui no caso entre a Canon e a Nikon. Portanto, isto é o meu fotómetro, isto são as minhas aberturas, e como varia, grandes aberturas, muita luz, e o fluxo focado, ou seja, é a consequência, profundidade de campo muito curta, pequenas aberturas, muito menos luz, muito mais escuras e muito mais foco. Depois tenho aqui as velocidades. Quanto mais tempo, quanto mais longa for a exposição, mais clara fica a fotografia, mais tempo de exposição eu dou, mais lenta é a fotografia, mais tremida fica a fotografia. Sempre que eu aumentar a minha velocidade, mais rápida é a fotografia, menos tempo de exposição eu tenho, mais escura fica, mas também mais congelada fica o movimento. E no ISO, por último, eu aqui é o mais baixo, é a sensibilidade quando eu estou utilizando só luz natural, luz real, maior qualidade, e sempre que eu for aumentando o número, eu vou criando luz artificial, eu vou duplicando, eu vou criando luz artificial, mas vou começando a ganhar ruído, granulado, perda de definição, e, portanto, temos de ter muito cuidado. Eu posso garantir que hoje qualquer mirrorless de 1000 euros tem comportamentos com altos ISOs excelentes, mas excelentes, que suportam muito bem ISOs de 3200 praticamente sem ruído. Reparem que o 3200 há uns anos atrás era um limite, já era uma coisa brutal. Hoje as nossas câmaras conseguem ir até aos 125.000, aos 200 e tal mil. Há câmaras hoje a trabalhar com ISOs brutais. Esta câmara já é uma entrada de gama das profissionais, é uma 5D Mark III, já tem pelo menos 7 anos, salvo erro, de uma tecnologia que hoje já está até bastante obsoleta, mas eu posso dizer que com esta câmara eu consigo trabalhar entre os 3600 e os 6400 ISO sem ter grandes problemas, sem me preocupar grandemente, o coisa que antigamente era impensável. Mas as mais recentes, aquelas que já saíram agora o ano passado e que estão a sair este ano, que voltam a ter o mesmo preço desta câmara quando eu comprei há 7 anos atrás, têm comportamentos ainda muitíssimo melhores do que esta tem. Portanto, efetivamente, a sensibilidade do suporte é das coisas que mais tem evoluído ao longo dos anos. A sensibilidade do suporte é daquelas coisas que mais me pode convencer a comprar uma câmara melhor do que uma câmara mais fraca. É, se calhar, a condicionante mais importante que faz definir as câmaras caras das câmaras baratas. Porque a velocidade da luz, a abertura do diafragma vai ser condicionada pelas objetivas, portanto, a objetiva é que vai definir se tem muita luz ou pouca luz dentro da câmara. A velocidade de obturação, todas elas dão quase todas as velocidades em quase todos os modelos. Portanto, o comportamento do ISO é que faz muita diferença de uma câmara de entrada de gama para uma câmara de topo de gama. José, já agora uma pergunta. Esses ISOs dos 100 e tal mil e 200 mil, sim, isso é usado em que situações? Boa pergunta. De noite. Olha, de noite. E, por exemplo, vamos imaginar, tu queres... Sim, os altos ISOs são muito utilizados a filmar. Filmar de noite como se fosse de dia, percebes? Porque há coisas que tu... Vamos por hipótese, tu queres fazer está a acontecer uma grande tempestade durante a noite. E tu queres congelar as ondas. Tu precisas de ISOs brutais, 125 mil, 200 e tal mil, para conseguires fazer durante a noite uma fotografia com 1 sobre 1000, percebes? Ou fazer uma filmagem com 1 sobre 1000, de forma que teres as coisas
bem congeladas. São essencialmente para essas situações. Epá, em fotografia, eu posso dizer que a partir dos 12.000 é pouco utilizado, é muito pouco utilizado em fotografia. Os 12.000 já são situações extremas, raramente fotografei com ISOs tão altos. Até os 6.400 já fui muitas vezes, principalmente em reportagens sociais, em igrejas, em quartos pouco iluminados, já utilizei muitas vezes os 6.400. Acima dos 6.400 eu evito muito, mesmo evito fotografar, mas se for preciso, mas também se vai. Há formas depois de combater o ruído e já vamos falar quando dermos o balanço de brancos. Ok. Obrigado. Nada. Eu tenho aqui mais um esquema que ajuda muito a perceber, na minha opinião, a entrada de luz. E comparando um bocadinho com uma torneira. Quando eu tenho uma torneira muito aberta, toda aberta, ela tem o buraco todo aberto e deixa passar a água toda. É como quando eu tenho a abertura de um diafragma, uma grande abertura, um 1.4, ele deixa passar a luz toda, porque está tudo aberto, deixa passar tudo como deixa passar numa torneira. Quando eu fecho o meu diafragma, ou seja, quando eu fecho o diafragma para não deixar entrar a luz, fica um buraquinho muito pequenino. É como quando eu fecho uma torneira e fica um pequeno orifício e a água corre ao conta-gotas. É a mesma coisa com a luz a passar no diafragma, passa muito pouca luz quando eu fecho o meu diafragma. E em síntese, isto é o triângulo da exposição. O triângulo dourado, o triângulo de exposição, o controle da luz faz-se com a velocidade, a abertura e o ISO. Essas três variáveis, com essas três variáveis, eu estou exatamente a fotografar em modo manual. Fotografar em modo manual é o controle da luz por essas três variáveis. Velocidade, abertura e ISO. Com essas três variáveis, nós estamos a controlar completamente a luz. Por isso é que se chama-se o triângulo da exposição, o triângulo dourado, é aquela trilogia que faz exatamente o meu controle da exposição. O meu fotómetro vai ser condicionado por essas três variáveis. É com esse jogo, e esse jogo, Rui, como tu já viste em algumas fotografias e fizeste observação em algumas fotografias minhas tiradas durante o dia com ISO 1000, com ISO 2000, ou seja, eu sempre que precisar de subir muito a minha velocidade durante o dia e se não tiver luz suficiente para fazer a fotografia com ISO 100, eu vou ter que subir o meu ISO até conseguir fazer exatamente a fotografia com a velocidade que eu pretendo. Portanto, o triângulo de exposição é para ser utilizado sempre. Eu vou subir o meu ISO sempre que for necessário, sempre que eu não tiver luz suficiente para fazer a fotografia à velocidade que eu pretendo. Não posso esquecer, na fotografia seguinte, imaginemos que eu estava a fotografar um carro de rally e a seguir vou fotografar o público, que são pessoas que estão paradas, eu não posso esquecer disso e logo a seguir baixar o meu ISO para 100, porque já não preciso estar com uma velocidade de 1/1000, já posso estar com uma velocidade de 1/125 e aí vou ganhar qualidade de fotografia e baixo logo o meu ISO. Volto a fazer desporto, volto a subir. Vocês podem ter a certeza que afinar a câmara fotográfica, nós temos que a afinar permanentemente, sempre que mudarmos de sujeito, sempre que mudarmos de tipo de fotografia, sempre que mudarmos de sessão fotográfica, nós temos que refazer todos os settings. Isto é para estar sempre a mexer-se. Por isso é importante ver no abstrato. Diz, Dulce. Tenho uma dúvida na minha máquina, que alguma coisa me falhou, agora já meti o carregador, já está carregada minimamente, é sobre a exposição. Sim. O ponto tem que estar no 0, não é? Exatamente. E eu não estou a conseguir, a minha está para o menos. Então, se não estás a conseguir, vamos corrigir, ok? Estás com que velocidade? Com que velocidade? Sim. Tenho aqui uma velocidade muito elevada. Mas pronto, okay. Vamos pôr para uma diga. Sub 60, que seria aquela velocidade para fazer fotografias a vida. 1/60. 1/60, ok? E agora, ok, como estás na tua casa, no interior, em que não tens tanta luz como se estivesse na rua, sim, ir o diafragma, ok? O diafragma está F5.6. 5.6 está ótimo, uma boa E o ISO está a 100. E agora vamos a carregar num botão de disparador e ver em que sítio é que está o nosso fotómetro.
Ao carregar no botão, e ao carregares no botão de disparador até meio, o eu teu tenho que fotógrafo, espreitar, né, lá para dentro. ou então no display, também se consegue ver no display. Pois, mas é aquela coisa, está virado para o menos. Está virado para o menos. Então, se está virado para o menos, isso quer dizer que a fotografia ficaria muito escura. Claro. Ou seja, então vamos clareá-la. Se tu já não podes clarear na abertura, se também não podes baixar mais na velocidade, porque senão as fotografias vão ficar sim. Então vamos subir o ISO. Se tu estás com o ISO 100, vamos lá ao ISO, e como estás dentro de casa, eu aconselho-te subir logo para ISO 800. É mais ou menos aquele ISO mínimo para fotografar dentro de casa, tá ok? 800. Põe no 800. E agora volta a carregar no botão de disparador e vê se aconteceu alguma coisa. Mantens a mesma composição que tu estavas a fazer. Oh, continua lá no escuro. Continua mesmo no menos? Sim, Okay, a setinha lá para o menos. Ok, então vamos pôr, estamos com 800, vamos pôr 3200 ISO. A tua sala deve estar às escuras mesmo, não está? Eu só tenho uma... tenho só uma lâmpadazita aqui para vocês verem. Escura. 3200. Okay? 3200, sim. E agora faz outra vez o teste. Oh, está sempre no mesmo sítio. Continua no menos 3. Tá. Não podia, coitadinha, tinha a tampa fechada. Estás a gozar connosco, eu vou-vos dar um pouco. Mais uma nota, ó Zé, mais uma nota. Mais uma nota, é isso mesmo. Mais uma nota. Tirar a tampa da máquina. Eu vou-te dar um conselho. Eu não tenho, eu acho que tenho ainda as tampas das minhas objetivas todas, mas não sei onde estão todas numa gaveta. Eu não tenho nenhuma objetiva tapada. Não tenho nenhuma objetiva tapada por várias razões. Primeira, para não fazer a figura que tu fizeste agora. Ponto número 1. Ponto número 2, Dulce, que é extremamente importante. As objetivas nunca devem estar tapadas por uma razão muito simples. O grande cancro das nossas objetivas são os fungos. E os fungos, como é que se desenvolvem? No escuro e com umidade. A umidade dos Açores eu não consigo retirar, porque ela é a coisa mais natural dos Açores, a umidade. Mas a escuridão eu posso retirar. Eu tenho as minhas objetivas sempre sem tampas e sempre expostas à luz. Para quê? Para não haver fungos. Os fungos só se desenvolvem no escuro. Portanto, eu sei que nós temos o cuidado, pá, quanto mais tapadinho, mais resguardado está, mais estou a preparar o meu material fotográfico. Não. Quanto mais tapado estiver, mais eu estou a penalizar o meu material, porque vão desenvolver fungos e é uma complicação. Claro que vocês não quiserem ter as objetivas expostas assim à luz. Pá, arranjem uma cristaleira, uma caixa, um sítio que possam estar fechado com um vidro, só para não apanhar pó, e, portanto, mas que esteja sempre a apanhar luz natural. Mas Já vi. tens algum protetor do... Já vi. Já vi que reduzi, já vi. Ora bem, estás a ver? O material tem sempre razão, sempre razão. Rui, não, eu não uso filtros nas minhas objetivas e vou-te explicar porque também. Tu compras uma objetiva de 1.200 euros para teres um vidro belíssimo. As objetivas são caras, as que são caras e as que são muito luminosas são caras porquê? Porque o vidro, as lentes que constituem uma objetiva, aqueles vários vidros que estão lá dentro, são de qualidade fantástica. Quanto melhor qualidade tiver os vidros, mais luminosa é a objetiva, mais rápida é a focar, mais definição, mais recorte dão nos retratos. Então, tu compras uma objetiva de 1.200 euros para teres um vidro tão bom. E depois vendem-te um filtro de 15 euros, que é um vidro de janela, para enroscares na frente da objetiva para protegeres aquele vidro tão bom. Não, mas eu estava só a pôr a questão enquanto está guardada. Não é para quando está a uso. Não, sim, pronto, quando está guardado até podia estar com um filtro para proteger do pó. Mas o pó não faz mal às objetivas. Qualquer panino de óculos úmido passa-se num objetivo e tira toda a sujidade. Portanto, não... A sociedade não... era mais por causa dos riscos de tocarem alguma coisa quando está a ser transportado ou qualquer coisa. O vidro de um objetivo só risca se levar uma cacetada brutal. Porque o vidro só risca com diamante. O diamante é com algo muito afiado, muito agressivo.
Pá, quando é que isso acontece? Quer dizer, isto são muito azar. Se calhar é mais fácil acertar no Euromilhões do que riscar uma objetiva com a pancada, percebes? Pronto. Exato. Mas pronto, mas há sempre o risco. Se vocês um dia riscarem a objetiva, não venham dizer que foi por minha causa. Disse para que ela não riscava. Proteções, que ela não riscava. Não, ela risca. Muito obrigada, aprendi. E tirei fotografias muito giras ali ao candeeiro, lá no Zedinho. Afinal, o candeeiro é fotogénico. Se a objetiva estiver destapada. Pá. Ora bem, vamos fazer aqui um pequeno exercício, mexendo com este triângulo de exposição. Ora bem, vamos por hipótese que a nossa câmara fotográfica só tem estas velocidades, 160, 125, 250, 500 e 1000. A nossa objetiva só tem essas aberturas e o nosso sensor só trabalha com esses 2 ISOs. E a primeira fotografia vou colocar sempre com ISO 100. ISO 100 é sempre a minha sensibilidade por defeito na minha câmara e vou utilizar uma velocidade de 1/60 e carregando no fotómetro, o F11 levou o fotómetro a 0. Ora bem, ISO 100, 1/60, F11, eu fiz a fotografia e a fotografia ficou muito bonita. As cores ficaram espetaculares, a exposição está excelente, mas isto eram os miúdos a brincarem e os miúdos ficaram todos arrastados, todos esborratados, uma treta. Quase que nem sabia quem era o João e quem era a Maria. Ora bem, então, o que é que eu tenho que fazer numa situação dessas? Aumentar a velocidade. Aumentar a velocidade. Então, eu vou à velocidade, 1, 2, 3 para a direita, para aumentar para o dobro. Correto, Rui? Exato. Então, vou fazer isso, vou ter que ir à abertura e vou fazer no sentido contrário, não é? Se eu rodeio a velocidade para a direita, vou à abertura e faço no sentido contrário. 1, 2, 3 para a esquerda e o F11 passei para F8, ou seja, eu passei para 1/125 com F8. Essas duas fotografias são rigorosamente iguais, em termos de cor, em termos de quantidade de luz. A diferença é que a segunda, esta aqui, os miúdos já ficaram um pouco mais congelados. Mas ainda ficou muito baralhado, muito fantasmagórico. Se ainda não ficou bem, o que é que eu tenho que fazer? É passar para o 250 e baixar Para o 5.6. Para o 5.6. Para o F5. 1, 2, 3 na velocidade para a direita, 250, e na abertura 1, 2, 3 para a esquerda e dá-me exatamente 250 com 5.6. Isto são sempre iguais, essas fotografias. Elas estão rigorosamente com as mesmas cores, mas cada vez mais congeladas. Ok? José, mas já agora, desculpa lá, aqui a minha pergunta, se calhar vais falar disso mais à frente, mas aqui está-me a fazer uma... Mas cada vez que eu passo as aberturas e que cada vez que aumenta a abertura, também há aqui a questão da profundidade de campo. Começa a desfocar também o fundo, não é? Sim, mas a profundidade de campo não vai ser condicionada só pela abertura do diafragma. São 4 variáveis que vão condicionar a profundidade de campo. O problema é que toda a gente pensa sempre só em termos de abertura. E o que toda a gente fala é só na abertura. Abertura do diafragma, queres pouca profundidade de campo, abres muito o diafragma. Queres muita profundidade de campo, fecha o diafragma. Mas isso é uma das variáveis que vai condicionar. Percebes? Ok. Depois há mais 3 variáveis para condicionar a profundidade de campo. Ok. E a conjugação das 4 é que vai dar profundidades de campo muito curtas ou profundidades de campo muito longas, percebes? A conjugação das 4 variáveis. Exato. Neste caso em concreto... A abertura do diafragma é a principal, mas não é a única. Não é a única responsável, percebes? Ok. Então, neste caso em concreto, portanto, aumentando a velocidade para congelar aquele elemento... Sim. Ou seja, o fundo continua a estar sempre focado. Por exemplo, não. Se eu tiver com uma grande angular, eu garanto que o fundo continua sempre focado. Pois. Se eu tiver com uma 50mm, já não é bem assim. Percebes? E se tiver com uma tela objetiva, muito menos. Mas se eu tiver com uma grande angular, eu garanto que até o F4 eu tenho sempre o fundo focado. Ok. Com uma grande angular. Ok? Exato. Ou seja, eu aqui passei para 1/500 com F4. Mas vamos por hipótese que, entretanto, os miúdos fizeram no quintal, arranjaram lá um avião a jato e andaram lá no quintal para um lado e para o outro e a fotografia não ficou congelada e eu quero passar para 1/1000.
Ok? Eu quero passar por um sobre 1000 e vou à velocidade 1, 2, 3 para a direita. Certo? E vou à abertura do diafragma e vou tentar rodar para a esquerda. Mas ele não dá mais, como a Cláudia há bocadinho dizia. Não, parou no 4.5 ou no 4.6, não dá mais. Então, se não dá mais abertura, o que é que eu tenho que fazer? Mexer no ISO. Mexer no ISO. Então, a minha próxima fotografia, já que eu não posso mexer no diafragma, vou ter que aumentar o ISO. Então, o 1 sobre 1000 com F4 e com ISO 200 é rigorosamente igual à fotografia anterior, 1 sobre 500 com F4, mas com ISO 100, percebes? Ou seja, eu só vou mexer no ISO em último recurso, mas sempre que eu precisar, eu vou mexer no ISO. Ok? Correto? Exato. Correto. O E ISO afirmativo. é uma das variáveis. O ISO, há pessoas que também me dizem, se aumentar o ISO, ganho profundidade de campo. Não ganha nada. Não ganha nada. O ISO serve só para aumentar ou diminuir a sensibilidade do suporte, percebes? E com o ISO, deve-se fotografar sempre com ISO 100. Sempre. Mas nunca vamos deixar de fazer uma fotografia por ter que subir o ISO. Mas subir o ISO é sempre em último recurso. Reparem que da sala da Manela para a sala da Rosário, a diferença de luz é brutal. A Manela, garantidamente, com um ISO 400, consegue fazer belíssimas fotografias na sua sala, porque está com uma sala muito iluminada. Mas tanto a Dulce como a Rosário, que tem a sala muito mais escuras, precisam pelo menos de 1600 ou 3200 para conseguirem fazer a mesma fotografia que a Manela faria com o ISO 400. Por isso é importante também, quando nós vamos, por exemplo, e no outro dia aqui nas Lajes das Flores, pediram-me para fazer um filme sobre fazer a cobertura de um filme sobre uma palestra. Aquilo ficou terrível, porque o palco não tinha luz nenhuma, mas nenhuma. Eu tive que estar a filmar com ISO muito alto. Perde sempre definição, pá. E hoje não custa nada comprar. Pá, há coisas que são, pá, pequenos suportes, há focos tão interessantes com LEDs hoje, pá, que não são caros. Com uma câmara, gastar 1000 ou 2000 euros em 2 ou 3 projetores para iluminar um palco, para iluminar uma sala de uma palestra, para iluminar uma apresentação. Pá, são pequenas coisas que fazem toda a diferença e que facilitam brutalmente a vida a quem vai fazer os trabalhos, porque para se fotografar, para se filmar, nós precisamos de luz. Luz é vida. Luz só se faz fotografia com luz. E, portanto, quando não a temos que inventar. E quando é que inventamos? Inventamos exatamente com o ISO. Mas luz inventada não tem a mesma qualidade de a luz natural. Isso é a mesma coisa de que beber água numa bica fresquinha na serra, em que a água está a sair com uma pureza incrível, com uma frescura incrível, e depois beber uma água engarrafada da mesma bica, mas numa garrafa de plástico, que depois de atravessar o oceano, levar montes de cacetadas, apanhar montes de diferenças de temperaturas, ela fica com um paladar completamente alterado. É rigorosamente a mesma coisa. Já não é água completamente natural, porque ela já tem sabor a plástico. E quantas vezes a gente bebe isso e não bebe da torneira, que é bem mais saudável. Mas pronto, mas isto é mais uma parte. Portanto, isso para vos dizer que luz, quanto mais natural ela for, melhor eu tenho resultados finais. Dúvidas sobre isso tudo? José, só ia fazer aqui uma pergunta. Tecnicamente, o ISO 100 é o ISO que se usa à partida, não é? Só depois vai-se ajustando devido às necessidades. Sim. Mas eu tenho lido, que eu gosto de ler sobre estas coisas, e tenho lido, e há alguns fotógrafos que... Estás sem imagem, não sei o que é que te aconteceu. Eu? Sim. Deixamos de te ver, pá. Eu estou a ver. Eu estou a ver. Estás em grande plano. Eu só não vejo o Virgílio. Tem um ecrã pequeno. Mas eu estou a ver todos. Mas eu já não te vejo. Eu não te vejo, pelo menos. Ora, agora está... Eu tenho aqui o teu quadradinho, mas tu estás preto. Estás com o quadradinho preto. Não. Não, tu estás a ver, Virgílio. Alguém me está a ver? Estou.
Oh, Eu também não o vejo. Eu também não. então bem bom que não sou o único, mas pronto. Mas continua a falar, a gente... Não, mas aqui já... Não, mas tem tudo. Pois, Estou a ouvir todos. Não, se o Virgílio vê-o, é porque tu só não estás a aparecer para alguns, ponto. Mas eu vou até mudar aqui a minha net para ficar com o net mais rápido. Mas eu tenho lido que alguns fotógrafos defendem que o ISO que se deve usar é o ISO 200 porque apura a parte cromática e não sei o quê, que é mais... Que vai puxar de uma forma mais interessante as cores e não sei o quê. Isso tem alguma lógica? Qual é a tua opinião? Tecnicamente deve-se usar o ISO 100, portanto é o ISO de base, tudo bem. Mas esta filosofia da história que isto vai buscar cores, vai buscar ali um apuramento nas cores e não sei o quê, isto faz algum sentido? Não faz sentido nenhum? Pode dar mais brilho à cor. Uma coisa é certa. O aumentares o ISO, as cores vão ficando mais quentes. Sim, mas não ficam reais, porque se eu aumentar o ISO para 200, estou-lhe a dobrar a sensibilidade. Eu fotografo sempre por defeito com ISO 100. Até porque há outras técnicas, na minha opinião, mais interessantes para mexer nessas tonalidades que estás-te a referir. E vou-te dizer que é no balanço de brancos. O balanço de brancos é uma variável que nós vamos dar ou amanhã ou depois, não sei quando é que é, mas não sei, não me lembro do PowerPoint de cor, em que eu posso te garantir que é aquela que vai influenciar mais as tonalidades. E depois é isso, Rui. Se tu quiseres um pouco mais, as cores um pouco mais quentes, não sei o quê, tu depois na pós-produção, tu dás-lhe um pouco mais de saturação, ou exato. Um pouco mais de contraste e as coisas. Eu nunca dou saturação nas minhas fotografias, mas nunca dei. Eu não gosto de fotografias saturadas, eu não gosto de cores artificiais, mas isso é um gosto pessoal, até porque ainda por cima eu gosto de fotografar a preto e branco, torna-se um bocadinho mais complicado, porque eu não gosto de cores saturadas. Gosto de contrastes. Gosto de contrastar o branco com o preto, gosto de contrastar cores. Agora, não gosto de saturar as cores. Para mim, o saturado incomoda-me imenso, mas pronto, isso é a minha forma de ver. Agora, eu penso que há fotógrafos que têm milhares e milhares de likes nas sociedades virtuais exatamente porque saturam muitas cores. Agora no outono, eu estou farto de ver fotografias agora do outono, as árvores já não são castanhas, as árvores parece são avermelhadas e coisas. Quer dizer, a gente não vê aquilo na realidade, mas pronto, exato, cada um... É pouco real, depois. Cada um dá ao outono os tons quentes que quem entende que deve dar. Mas eu pessoalmente não gosto, quer dizer, eu não gosto de cores saturadas. E, portanto, gosto de trazer a fotografia para casa o mais neutro possível, para depois, se tiver que fazer alguma alteração, faço no computador, que é num display muito maior. Eu fotografo sempre com ISO 100. Pronto. Por exemplo, a Nikon, antigamente, o ISO por defeito que tinha era o 200. Nunca vinha o ISO 100. Mas agora, nas câmaras mais recentes, já tem também o ISO 100. Ou seja, já se igualou toda a gente. Mas a D90, que há 14, 15 anos atrás, era uma excelente câmara, o ISO mínimo que ela tinha era ISO 200. Portanto, eu quando estava a dar formação e estava a fazer contas, por exemplo, em longas exposições, eu tinha uma Nikon e a Canon, eu tinha que dar sempre metade do tempo à Nikon, porque ela estava sempre com o dobro da sensibilidade. Exato. Portanto, mas agora toda a gente já uniformizou o ISO 200. Há algumas Fuji, algumas mirrorless, que acho que é o caso da Fuji, também não é o ISO 100, o por defeito nela é o ISO 160, é o mais baixo. Mas isso são pormenores de construção de marca para marca, percebes? O que está estipulado é que realmente o ISO 100 é o que se assemelha à luz natural, àquela captação da luz completamente natural. E eu gosto de captar as coisas com alguma naturalidade. Eu também. E depois fazer aquilo que acho que devo fazer, mas gosto de fotografar com a máxima naturalidade possível. Obrigado. Ora bem, então um exercício para amanhã. Começarem-me a apresentar amanhã, comecem-me a enviar amanhã fotografias. Eu gostaria que fotografassem a mesma situação com uma velocidade 1/1000, com uma velocidade 1/125 e com uma velocidade à volta de 1 segundo. Se não têm tripé, coloquem a câmera em cima de um muro, em cima de uma mesa, em cima de qualquer coisa. Sim, eu quero uma fotografia da mesma situação com 1/1000, 1/125 e 1 segundo.
e vão ter que mexer em todas as outras variáveis de forma a Para ser igual. para ser com o fotómetro zero, ok? Uhum. Certo? E enviem-me isso. Depois de fazer essa experiência, podem também fazer a experiência com uma torneira a correr devagarinho, a torneira da cozinha a correr pouco, uma fotografia com 1/1000 e uma fotografia com 1 segundo, ok? Para verem a diferença do efeito da água numa torneira a correr devagarinho na casa de banho ou na cozinha e colocam a câmara em cima da bancada para facilitar no caso de não terem tripé, ok? Mandem por e-mail que eu depois faço os comentários no WhatsApp, ok? Ok. E já mandar as fotografias também, vou começar a partir de amanhã a comentar as fotografias que não tive tempo. Ok? Então amanhã, cá estaremos na mesma hora. Vamos jantar e um bom descanso. À saúde. Obrigado. Obrigada. Adeus, até amanhã. Até amanhã. E protejam-se.